gracious tempest in the sea. Your love is like a storm. Let your tide of mercy rain. Let it flood my heart again. Surround me like an ocean. Your love is crashing over me. It's surging like a raging sea. Immerse me in the wonders of your love. A downpour of unending grace, consuming all my reckless ways. My sins submerged, your love has saved my soul. Your love is like a storm. Crashing over me, it's surging like a raging sea. Immerse me in the wonders of your love. A downpour of unending grace, consuming all my reckless ways. My sins submerged, your love has saved my soul. Your love is like a storm. Your love is like a storm. A Bíblia diz: o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Esse é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do pecador, Ele é a peça central da civilização, Ele é incomparável, Ele é único, Ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e ele guia. Ele cura o doente, ele purifica leprosos, ele perdoa pecadores, ele absolve devedores, ele liberta os cativos, ele defende o fraco,
Ele abençoa crianças, Ele serve o infortunado, Ele considera o idoso, Ele recompensa o diligente, Ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, Ele é a fonte da sabedoria, Ele é a entrada do livramento, Ele é o caminho da paz, Ele é a rodovia da justiça, Ele é a estrada da santidade, Ele é o portal da glória. Você o conhece bem, sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente. O seu reino é reto, o seu jugo é suave e seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível, Ele é compreensível, Ele é invencível, Ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão. Você não pode viver mais do que Ele, você não pode viver sem Ele. Bem, os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele. Herodes não pôde matá-lo. Morte não pôde dominá-lo. E a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é meu rei. Esse é meu rei. Aleluia. Graça e paz, querido. Que Deus nessa noite possa estar te abençoando, enchendo a sua casa com a alegria do Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor nesse momento com a música que diz sonda-me, e que essa canção ela possa ser uma oração verdadeira na minha e na sua vida. Que verdadeiramente possamos estar preparados para todos os momentos. Possamos, ó, ser assim usados como pontes sobre as águas, como flecha que acerta o alvo. Nós vamos declarar isso. Aleluia.
que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Oh, Jesus, sonda, Senhor, o nosso coração. Transforma-nos, Senhor, segundo a Tua boa vontade, Jesus. Usa-nos, ó Deus, do jeito que o Senhor quer, para fazer, Senhor, a Tua vontade, para fazer o Teu id, Senhor. Oh, Jesus, sonda-me, Senhor, me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só Ti. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me. Quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor. Um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Aleluia. Que essa canção, querido, seja uma oração na minha e na sua vida, e que possamos ter consciência daquilo que cantamos, para sermos usados em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer lugar. Então, se Deus te usar dentro do ônibus, deixa Ele te usar, querido. Não fica com vergonha, não. Se Deus quiser te usar no teu colégio, deixa Ele te usar. Se Ele quiser te usar no teu trabalho, deixa Ele te usar. Oh, Jesus. Aleluia. Mas tenha consciência de que é Ele que faz, de que eu e você, nós não precisamos de tapinha nas costas, porque nós não precisamos ser reconhecidos por ninguém. Nós precisamos alcançar o coração de Deus. Nós precisamos tocar o coração de Deus e chamar a atenção dele para nós, porque é Ele que faz. A graça de Jesus é que faz todas as coisas.
Aleluia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto diante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Suas asas és meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Aleluia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Suas asas és meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas és meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Oh, Senhor, a Tua presença, Senhor, é o meu prazer. Aleluia, aleluia. Glórias ao Teu nome, Jesus. Glórias ao Teu nome. Tu és o nosso Senhor. A Tua presença, Senhor, ela nos basta. A Tua presença é a melhor coisa, Jesus, que podemos ter, Senhor. Nós não precisamos, Senhor, de tapinha nas costas. Nós não precisamos, ó Deus, de pensar, ó Deus, que somos nós que fazemos. Nós não precisamos, Senhor. Tem pessoas que acham que se ele não cantar, não tá bom, que se ele não orar, Deus não ouve, e que se ele não pregar, Deus não fala. Nós precisamos entender que tudo vem de Deus, que a graça do Senhor é que faz todas as coisas, que nós não somos nada, que nós somos apenas servos. Nós somos apenas servos. Santo
dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas és meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. 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 Cante assim, querido, na sua casa. Cante no seu lar. Tua presença é o meu prazer. E a presença dele vai te encher de alegria. A presença dele vai trazer para você paz. A presença dele vai trazer para você o refrigério. A presença dele nos basta. Em meio a tantas dificuldades, a presença do Senhor, ela nos basta. E ela nos traz paz, ela nos traz refrigério, ela nos traz conforto, ela nos traz alento. Aleluia, glórias ao Senhor. Quero convidar o nosso pastor. Amém. Glória a Deus, graça e paz a todos. Deus continue abençoando a sua vida, a vida desse ministério de adoração que louva e engrandece o nome do nosso Deus. Dando continuidade aqui ao estudo sobre oração, nesta noite nós estaremos falando sobre o papel do Espírito Santo nas nossas orações. O papel do Espírito Santo nas nossas orações. Texto base, Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27. Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27. Diz assim a palavra: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Vou voltar aqui no versículo 26, a parte B, que diz assim: porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Senhor, obrigado mais uma vez, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo pão que o Senhor tem colocado em nossas mesas. Obrigado a Deus porque a gente pôde levantar, a gente pôde caminhar, a gente pôde respirar, a gente pôde estar, Senhor, fazendo a sua obra, buscando a sua face, adorando o teu nome. Muito obrigado por todos os benefícios que o Senhor tem feito a cada um de nós. Que agora o Senhor possa continuar nos conduzindo, nos direcionando, que possamos verdadeiramente fazer tudo, Pai, de acordo com a tua vontade. Que essa mensagem mais uma vez possa atingir os corações e que ela mais uma vez, Pai, possa fazer aquilo que lhe apraz. Ser conosco, é o que nós te pedimos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Certa vez um grupo de jovens estava, melhor dizendo, reunido, e foi dada a oportunidade para que uma daquelas pessoas que eles estavam, no caso uma jovem, orasse, e deram as mãos. Tinha aproximadamente ali 8 jovens, eles deram as mãos, e
uma pessoa orou, nesse caso uma jovem daquele grupo de jovens, e ela fez uma oração de aproximadamente uns 10 minutos. Quando ela terminou aquela oração, ela olhou ali para os demais integrantes daquele grupo de jovens e fez a seguinte pergunta para eles: o que vocês acharam da minha oração? A minha oração foi boa, a minha oração foi bonita, a minha oração foi bem feita? Irmãos, isso não é uma parábola, isso também não é uma ilustração, isso não é uma história contada, relatada para ilustrar aquilo que eu vou falar agora, mas isso é um fato que aconteceu, é um fato verídico, e isso foi tema de debate nas semanas que sucederam aquele encontro de jovens. O que a Bíblia diz acerca disso? Qual é o papel do Espírito Santo nas nossas orações, uma vez que nós estamos falando sobre oração? É um tema muito extenso, de maneira nenhuma temos aqui o objetivo de levá-lo à exaustão, até porque não temos como fazer isso, mas para que a gente possa ter uma noção do que é oração, que eu resolvi trazer esse estudo, e hoje especificamente falando do papel do Espírito Santo dentro desse contexto. O texto que nós lemos, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz assim: semelhantemente, o Espírito ajuda nossa fraqueza. Por que o apóstolo Paulo fala sobre isso? Porque ele bem sabia que o ser humano, dele próprio, nós como seres humanos, de nós mesmos, somos frágeis. O ser humano dele mesmo, ele não tem condições de sequer levantar a sua voz, olhar para o céu, ou de fronte baixa, e orar ao Senhor como convém. Ainda que muitos por aí estejam colocando o homem no centro de tudo, dando poder para o homem que ele na realidade não tem, e a gente vê muito isso no livro de autoajuda: você pode isso, você pode aquilo, desperte o gigante que há dentro de você. E esses livros são muito interessantes, porque tem até um pastor que eu gosto muito dele, e ele escreveu um livro, e dentro desse livro ele trata dessa temática, e ele diz o seguinte: autoajuda ou ajuda do alto? Eu prefiro a ajuda do alto, porque obviamente que em Cristo nós podemos todas as coisas, inclusive estar abatidos. Em Cristo. E aí volto em Filipenses 4:13, quando o apóstolo Paulo fala que nós podemos todas as coisas. Especificamente ele disse dele: eu posso todas as coisas. E fica uma pergunta para nós: será que nós também podemos todas as coisas? Porque quando ele falou que podia todas as coisas, ele não estava somente colocando entre aspas as coisas ditas boas, mas ele também estava dizendo das adversidades que a vida nos proporciona. Então ele falou que também sabia estar abatido, apesar de também saber estar exaltado. Trazendo para nós hoje, ele sabia viver com fartura, mas também sabia viver com escassez. Aí ele diz que podia todas as coisas naquele. Quando ele diz que podia, ele faz questão de frisar que esse poder que ele tinha estava não nele próprio. Em outros textos ele também vai afirmar isso, ele vai ratificar isso, ou seja, confirmar isso. Essa possibilidade que ele tinha, essa gama de possibilidade, não estava nele propriamente dito, mas naquele no qual ele servia, que é o nosso Deus que pode todas as coisas. Aí mais uma vez o apóstolo Paulo aqui, de maneira tão sábia, usado por Deus, com a inspiração que Deus lhe deu, ele escreve essa carta aos Romanos para falar sobre isso, sobre o papel do Espírito Santo nas nossas orações. Aí ele diz que o Espírito Santo ajuda nossa fraqueza.
olha que interessante isso. Quando nós olhamos para esse texto, nós temos motivos de sobra para ficarmos felizes, para saltitarmos de alegria, porque se nós temos a consciência de que há fraqueza em nós, da mesma maneira nós também temos a consciência através da Bíblia Sagrada de que essa fraqueza, ela é ajudada pelo Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, não somente individualmente dentro de cada crente, mas também habita na igreja, que é o que a Bíblia Sagrada vai dizer. Quando o apóstolo Paulo fala dessa fraqueza, ele está falando da nossa incapacidade de analisar situações. Nós temos essa incapacidade de analisar as situações e de orar de maneira inteligente sobre elas. Nós temos essa incapacidade. Quantos de nós já não fomos pegos por nós mesmos diante de situações difíceis que sequer nós conseguimos, através da oração, expressar aquilo que nós estávamos sentindo? Eu tenho certeza que se eu perguntar para você, se eu perguntasse para 10, para 20, para 30, para centenas de pessoas, muitas delas iriam sinalizar de maneira positiva, dizendo: eu tive essa experiência sim, sequer consegui expressar aquilo que eu estava sentindo e sequer consegui administrar a situação na qual eu estava passando. Então, como que eu sei disso? Porque o próprio texto, ele acaba nos dando respostas para algumas perguntas que nós fazemos e que nós temos. A gente sabe que esta é a fraqueza mencionada por causa do contexto que envolve esse texto. Para aqueles que não sabem, somente para você que não sabe, contexto é aquilo que vem antes e aquilo que vem depois. Ele pode ser imediato, ou seja, no mesmo capítulo, no mesmo livro, e pode ser remoto. Às vezes o contexto de um exemplo aqui do primeiro livro dos Reis vai estar lá na carta de Tiago. A gente tem esse exemplo, chama-se contexto remoto. O que isso significa, pastor? Que a Bíblia é análoga. O que isso significa, pastor? Que a Bíblia explica a própria Bíblia. Dentro da própria Bíblia, a gente consegue explicações quando une-se o texto. Eu não havia me programado para falar isso aqui, mas eu também não posso ser programado, eu preciso dar vazão ao Espírito. E a Bíblia é interessante porque ela foi escrita num período de aproximadamente 1600 anos, por 40 escritores aproximadamente diferentes, que viveram em épocas diferentes. Muitos deles viveram situações diferentes. Uns eram estadistas, outros profetas, e outros escribas, outro, melhor dizendo, doutor, ali era um médico. Ou seja, diversas situações, todos eles judeus, e apenas um grego, que é o doutor Lucas. Então eles viveram diversas situações, período muito extenso, mas quando juntou-se os livros da Bíblia, formou-se um quebra-cabeças perfeito, de maneira que um escritor, mesmo sem ele conhecer o outro, quando ele escreve sob a inspiração de Deus, e outro escritor, talvez que tenha escrito o livro 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 séculos depois, também através da mesma inspiração do Espírito, quando esse livro é formado, quando esses livros são juntados, digamos assim, porque a Bíblia é uma coleção de livros, é uma biblioteca, quando esses livros são reunidos, forma-se um quebra-cabeças perfeito, de maneira que não há contradição na Bíblia. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu não vejo contradição na Bíblia. O que acontece é que muitas pessoas olham para a Bíblia e até mesmo questionam a Bíblia, achando que a Bíblia tem contradição. Não. Aparentes contradições surgem pela nossa própria incapacidade, mas quando a gente se deleita no texto, quando a gente observa o texto, quando a gente procura estudar o texto, pedir orientação do Espírito,
acerca do texto, a gente vai entender que não existe contradição na Bíblia Sagrada. Então, eu estou falando isso por causa desse texto aqui também, porque o apóstolo Paulo, ele em outros textos, ele fala dessa incapacidade, ele fala dessa fraqueza humana, e que nós precisamos sim, a cada dia, ser dependentes do Senhor. E eu falo isso também, por quê? Porque eu sei que essa fraqueza aqui, ela é inerente ao ser humano, por causa desse próprio contexto aqui, imediato, ou seja, o próprio texto, o próprio capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, vai me dizer qual é essa fraqueza, por que ela ocorre e por que nós verdadeiramente somos fracos e carecemos do Espírito Santo de Deus em tudo, inclusive nas orações que nós fazemos a Deus. Então, não existe pessoas que saibam orar. Eu até quero falar uma coisa aqui interessante. Geralmente, você que está me ouvindo vai concordar comigo. Geralmente, a gente ora no nosso quarto sozinho de uma maneira, mas quando a gente está em público, a gente ora de outra maneira. Geralmente assim, muitas vezes a gente se preocupa com o nosso linguajar. Muitas vezes, quando a gente está no meio de uma multidão, a gente procura fazer uma oração mais rebuscada, com um português mais correto. E geralmente quando a gente está lá no nosso quarto, abatido, passando por luta, por dificuldade, a gente às vezes senta ali e fala: Deus, a situação é essa, a situação é aquela, como se verdadeiramente estivéssemos conversando com uma pessoa. Não existe formalidade quando nós estamos sozinhos lá no fundo do nosso quarto. Não existe formalidade. Ali a gente grita, ali a gente chora, ali a gente fala com Deus, ali a gente conta para Ele coisas que nós não teríamos coragem de contar quando nós estamos reunidos na congregação junto com outros irmãos. Mas lá nós falamos isso. Por quê? Porque verdadeiramente é aquela oração ali que muitas vezes a gente nem consegue se expressar. A gente não consegue. E o Espírito Santo de Deus, Ele intercede por nós, como diz aqui a palavra. Ele intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, que não tem como nós decifrarmos, não tem como nós ali fazermos a tradução daquilo que está sendo dito. Então, às vezes, irmãos, nós não conseguimos orar em virtude disso aqui. Às vezes, a gente não consegue expressar a necessidade que nós sentimos. Eu tenho certeza que muitas pessoas aí estão se identificando com isso. Eu tenho certeza que muitas pessoas têm falado para Deus: Deus, às vezes eu paro e mal eu consigo falar. Eu já conversei com pessoas que falaram para mim: Gilson, eu dobro meu joelho na minha cama e eu só faço chorar. Eu não consigo nem falar. Eu não consigo dizer para Deus aquilo que eu estou sentindo. E o salmista Davi, certa feita, ele estava numa situação tão difícil, né, que ele usou ali um solilóquio. O que é isso? É falar consigo mesmo. Quando ele chega ali e fala: por que te abates dentro de mim, ó minha alma? Está falando com ele mesmo. Espera em Deus. Aí ele fala para a própria alma dele: por que você está abatida? Por que você está assim? Espera em Deus. Então a situação, ela não é fácil. E se não fosse a atuação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, também nesse quesito oração, nós estaríamos, digamos assim, numa linguagem, numa figura de linguagem, estaríamos fritos. Aí no adágio popular, para a gente poder entender melhor, tá bom? Então a ação do Espírito com gemidos inexprimíveis, ela mostra como que esse Deus, o nosso Deus, o Deus e Pai, Ele penetra em nossa experiência, através de quem? Do Espírito Santo, que é Ele quem conhece as nossas necessidades. É o Espírito Santo. O mesmo Espírito testifica com o meu espírito de que eu sou filho de Deus. Olha só essa relação é maravilhosa. O mesmo Espírito, que mesmo Espírito é esse? O Espírito Santo de Deus.
a terceira pessoa da Trindade, comunica com o meu espírito de que eu sou filho de Deus. Então, falei isso aqui agora para a gente entender essa relação que acaba acontecendo. Então, dentro disso que eu acabei de falar, como que Deus penetra em nossas experiências através do Espírito Santo, a gente vê como que Deus, o Pai, Ele investiga os corações dos homens. O coração aqui, estou falando do homem interior, aquele homem que eu olho para ele e não consigo enxergar. Eu, Gilson, como ser humano, eu olho para aquele homem e não consigo enxergar o homem interior dele. Porque as pessoas, inclusive, elas podem dissimular. As pessoas, inclusive, elas podem ser bons atores. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus Pai é aquele que investiga minuciosamente os corações dos homens, ou seja, o homem interior. E Ele faz isso através de quem? Através do Espírito Santo de Deus. Porque quando Ele investiga, Ele sabe qual é a mente do Espírito. Que Espírito? Do Espírito Santo de Deus. Então, tem ali todas as informações precisas. E o Espírito Santo também, que conhece sobremaneira o Pai, já que Ele é o Espírito de Deus, Ele passa essas informações para o Pai, que nós, de nós mesmos, não conseguimos passar e transmitir. Amém? Espero que você esteja entendendo. Se não, depois você volta e dá mais uma analisada. Então, irmãos, Deus, Ele conhece toda a reação do Espírito a qualquer situação ou a qualquer questão. Dentro disso também, eu preciso dizer para você que a intercessão que Ele faz em favor dos santos, a intercessão que o Espírito Santo de Deus faz em favor dos santos. Quem são os santos? Aqueles que foram santificados. Quem são os santos? Aqueles que foram separados por Deus, aqueles que verdadeiramente tiveram encontro com Deus. Esses são santos no sentido de serem separados. Então, a intercessão que o Espírito Santo de Deus faz em favor dos santos, ela é segundo a vontade de Deus. Olha, e isso é muito importante nós frisarmos isso aqui, que essa intercessão, ela precisa ser, e graças a Deus que é, sob a atuação do Espírito Santo, ela é segundo a vontade do Pai. Porque mais uma vez também, se não fosse assim, nós estaríamos perdidos. Então, essas palavras, elas declaram, tá? Elas enfatizam que a comunicação do pensamento e conhecimento de cada um de nós, conhecimento, pensamento, ela é partilhada por esses dois membros da Trindade. Olha que maravilha, pelo Pai e pelo Espírito Santo. Irmãos, eu vou fazer uma comparação aqui a grosso modo, tá? A gente fazer comparação com coisas eternas, com coisas espirituais, não são fáceis. Não é fácil eu fazer esse tipo de comparação. Mas se vou fazer uma comparação a grosso modo, para ver se você consegue compreender um pouco melhor. O Pai e o Espírito Santo, eles interagem, eles trocam ideia nesse sentido. Para quê? Para que essas orações que nós fazemos, elas sejam ajustadas de acordo com a vontade do Pai, através daquele que sonda os nossos corações, que é o Espírito Santo de Deus. Então, também assim, dentro disso que eu estou falando, eu posso dizer, eu posso afirmar que nós temos dois intercessores. Uma certa feita, irmão, e eu não estou aqui para criticar nenhum tipo de denominação, longe de mim isso. Eu tenho amigos na maioria das denominações e tenho contatos, e às vezes
não agora, por causa da minha atividade, mas até pouco tempo atrás, eu até estava pregando em outras denominações, mas certa feita eu estava num determinado culto, quando de repente se levantou alguém e falou assim, ó: eis que eu estou vendo o anjo intercessor. Aí eu parei, olhei para aquilo e falei: anjo intercessor? Mas quando eu olho, tudo, irmãos, tudo que a gente ouve, a gente precisa passar pelo crivo da Bíblia Sagrada. Aí eu fiquei pensando comigo, mas até onde vai isso, biblicamente falando? Então, eu depois até tive uma oportunidade de conversar com aquela pessoa amigavelmente, para estar explicando para ela que não existe parâmetro para eu dizer que existe anjo intercessor, tá? À luz das Sagradas Escrituras. Mas nós, aí eu posso afirmar, porque a Bíblia Sagrada ela vai me dizer isso, que nós temos 2 intercessores na Trindade. 2, pastor? Sim, nós temos 2 intercessores na Trindade. Um é Jesus, nosso advogado e sumo sacerdote. Ele é o nosso intercessor legal. Olha o que diz a Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 34. Eu quero ler com você aqui agora. Carta de Paulo aos Romanos, o mesmo capítulo que a gente está lendo aqui agora, só que no versículo 34. Olha só o que diz: quem os condenará? Paulo que está falando isso aqui. Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que Cristo é o nosso intercessor legal, porque Ele conquistou isso através da morte da cruz. Então, Paulo vai dizer aqui que Cristo é o nosso intercessor legal, e o Espírito Santo é o nosso intercessor existencial, ou seja, aquele que habita em nós, e dentro desse contexto ele também intercede por nós. O texto, versículo 26, mais uma vez eu vou ler aqui para você. Já li no início 26 e 27, vou ler agora aqui o versículo 26 de novo. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós temos aqui dentro da Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo, temos 2 intercessores, que é Jesus, nosso advogado, sumo sacerdote e intercessor legal, e temos também o Espírito Santo, que é o nosso intercessor existencial. Tem um teólogo, irmãos, holandês. Por que às vezes eu falo de teólogo? Mas pastor, está falando do teólogo? Sim, estou falando do teólogo, porque o teólogo geralmente, ele é um estudioso. O teólogo mesmo, ele é um estudioso, tá? Ele é um sistematizador. O que é isso? Ele é um organizador de doutrina. Então ele estuda profundamente os textos, e dali ele escreve algo baseado naquele texto, e precisa, e obviamente, com esse suporte bíblico. Então tem um teólogo holandês, que ele é do início do século 20, chamado Abraham Kuyper. Ele explica aqui a diferença de intercessão. Eu achei muito interessante isso, por isso que eu vou compartilhar com você. Ele explica a diferença entre a intercessão do Espírito e a intercessão de Cristo. Ele vai dizer que Cristo intercede por nós. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, irmão, só abrindo um parênteses aqui, eu vejo que realmente o que ele falou está baseado na Bíblia Sagrada, tem base bíblica. Ele vai dizer que Cristo intercede por nós no céu, e o Espírito, ele intercede por nós na terra. Cristo, segundo ele, olha que interessante, Cristo, nosso cabeça, estando no céu, ele intercede por nós, fora de nós, intercede por nós, fora de nós, para que nós possamos desfrutar, olha, desfrutar dos frutos da redenção. Nós fomos redimidos por Cristo, comprados por Cristo,
Então Ele intercede por nós, fora de nós, que a Bíblia vai dizer que quem habita dentro de nós é o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Ele intercede por nós, fora de nós, para que nós possamos desfrutar dos frutos de quê? Da sua redenção, ou seja, da redenção que Ele mesmo, Cristo, efetuou por nós, de uma vez por todas, na cruz do Calvário. Aí ele vai falar de Espírito Santo. O Espírito Santo, o nosso Consolador, aquele que consola, ele intercede por nós em nosso coração. Ó, não é isso que a Bíblia Sagrada vai dizer? Que Ele habita dentro de nós, habita na igreja. Ele intercede por nós em nosso coração. Vou abrir mais um parênteses aqui agora. Jesus não falou, eu vou para o Pai, mas eu enviarei um outro Consolador. Essa palavra outro ali, no original, está falando de outro da mesma espécie. Não está falando ali, a palavra no original não é héteros, mas é alon. Está falando outro da mesma espécie, da mesma essência. Ou seja, o que ele quis dizer é o seguinte: Ele também é Deus, da mesma forma que eu sou. Aí ele disse assim, eu vou para o Pai, mas eu enviarei um outro Consolador, e Ele estará convosco. Olha que interessante isso. Então, Ele intercede por nós, Ele que é Espírito Santo, em nosso coração, no homem interior, para nos assistir. Ou seja, quando fala de assistir, é até interessante que a gente tem um jovem aqui na igreja, que ele coloca assim, logo no início de cada transmissão, ele coloca, não assista ao culto, né? Seja partícipe dele, ou seja, seja participante dele. Por quê? No sentido de assistir, você ficar ali inerte, você ficar ali completamente alheio. Eu posso estar assistindo algo e estar completamente alheio acerca daquilo. Só que aqui, quando a Bíblia Sagrada vai dizer que o Espírito Santo nos assiste em nossas aflições, significa dizer que Ele nos dá assistência, que Ele nos socorre. E isso não é interessante? Ou seja, intercede por nós, o Espírito Santo, em nossos corações, para nos assistir em nossas aflições e levar as nossas profundas necessidades diante do trono de Deus. Só Ele conhece. Só Ele conhece. Eu posso estar sorrindo aqui, você pode estar sorrindo para as pessoas que estão ao seu lado. Você pode chegar na igreja e as pessoas perguntarem para você, vai tudo bem? Você dizer, vai tudo bem sim. Mas o Espírito Santo de Deus, que conhece o profundo do seu coração, Ele sabe que não vai tudo bem. E quando você ora, quando você está ali, numa situação complicada, às vezes até sem palavras, esse Espírito Santo de Deus, Ele atua para que essa oração possa chegar diante de Deus, para que a tua profunda necessidade, ela possa estar diante do trono de Deus. Aí, vou fazer mais uma comparação aqui, não repare o meu linguajar não, tá, irmão? Só para você entender. Para a tua oração chegar redondinha diante de Deus, entendeu? Chegar ali prontinha diante de Deus. É isso que o Espírito Santo de Deus, Ele faz. Tem um teólogo que ele já é falecido, mas ele foi considerado aí talvez o maior intérprete do século XX, o maior exegeta do século XX, chamado John Stott. Ele fala uma coisa interessante também. Ele diz que a inspiração do Espírito Santo, ela é tão necessária quanto a mediação do Filho, porque existe a mediação do Filho. O Filho é o caminho para se chegar até Deus, para você obter a salvação. Agora, o Espírito Santo, ele faz essa mediação para que as tuas orações, você que já teve um encontro com Cristo, para as tuas orações chegarem diante de Deus. Aí ele diz, o Espírito ele é tão importante quanto o Filho, nesse sentido, de fazer essa mediação, para que as tuas orações, as minhas orações, as nossas orações, possam chegar diante de Deus.
de maneira satisfatória. Então, se nós quisermos ter acesso ao Pai através da oração, é importante essa pessoa do Espírito Santo de Deus. O gemido, irmãos, quando a Bíblia fala de gemido, isso aqui é uma expressão, melhor dizendo, esse gemido é uma expressão de dor. Então, a gente geme quando não consegue expressar através de palavra os nossos sentimentos intensos. Então é assim que o Espírito Santo intercede por nós. Ele intercede por nós e em nós. Olha como que a coisa é muito mais profunda do que a gente imagina. Além dele interceder por nós, ele intercede também em nós, ao Deus que está sobre nós. É incrível como que a Trindade ela trabalha de maneira harmônica, Pai, Filho e Espírito Santo. É uma harmonia. Quando se estuda sobre a Trindade, irmãos, quando você faz um estudo um pouco mais aprofundado sobre a Trindade, você vai ver que não existe nada mais organizado do que a Trindade. Imagine algo no planeta Terra que você acha que é o suprassumo da organização. Não chega nem aos pés, nem a 1% do que é a organização da Trindade. Eu acho que todas as pessoas que querem ser organizadas na vida, elas precisam estudar um pouco o que é a organização da Trindade. É algo assim maravilhoso. Eu posso usar essa palavra maravilhoso mesmo, porque essa palavra maravilhoso, da maneira como está lá no livro de Isaías, ela só pode ser usada para Deus. Então, é maravilhoso ou maravilhosa essa organização da Trindade. Então, esse Espírito ele intercede por nós, em nós, ao Deus que está sobre nós. Aí as coisas ficam todas completas, não falta nada, fica tudo tranquilo. Por que isso? Porque a gente serve um Deus que conhece tudo, irmãos, todas as línguas, todos os dialetos, todos os idiomas, de todos os povos, de todos os tempos. Isso aí é fato. Então, a Bíblia Sagrada vai dizer que esse Deus que conhece tudo isso, Ele ora por nós de tal maneira, com gemidos inexprimíveis. Por que eu estou falando esse Deus? Porque o Espírito Santo é Deus. Tá bom? O Espírito Santo é Deus. Quer um texto rápido sobre isso? Atos capítulo 5. Se você ler Atos capítulo 5, tem inúmeros outros, mas como não é o tema do estudo hoje, o Espírito Santo é Deus. Alguém de repente em casa, o Espírito Santo é Deus. Atos capítulo 5, você vai ver ali por que Ele é Deus. Temos outros textos, mas isso é só um spoiler aqui, uma palhinha para você poder ter uma compreensão melhor, tá bom? Então aqui, a palavra grega que significa aqui, a palavra grega, melhor dizendo, que é usada aqui para inexprimíveis, ela significa sem palavras. Sem palavras. Foge ao nosso intelecto, à nossa compreensão. Foge, é algo assim verdadeiramente maravilhoso. Relacionado a isso que eu acabei de falar agora, espero que você tenha compreendido essa parte, está a questão do que significa orar no Espírito. Tem até pessoas que falam, né? Eu brinco com isso, tá, irmão? Estou aqui dizendo que você, se eu for parar para analisar, eu vou dizer assim, à luz da Bíblia Sagrada está errado mesmo. Mas não quer dizer que você falando isso, você está cometendo um pecado, um erro grave, nada disso não. Eu sei que muitas pessoas falam isso mais por força de expressão. Às vezes as pessoas falam, irmão, fica aí em espírito de oração. Eu até brinco com isso, dizendo, mas oração não tem espírito. O que a Bíblia diz é que eu preciso orar no Espírito, e não ficar em espírito de oração. Orar no Espírito. Então, relacionado a essa questão do que significa orar no Espírito, Paulo, ele fala algo muito interessante que eu quero pedir você para abrir a sua Bíblia aí onde quer que você esteja. Efésios capítulo 6, versículo 18. Talvez você esteja trabalhando, né? Eu vi um comentário numa das nossas transmissões, um irmão falando assim, eu estou trabalhando. Amém, graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso. A gente quando está trabalhando, a gente precisa agradecer muito a Deus, ainda mais em tempos de crise. Mas assim, você talvez esteja trabalhando, talvez esteja em casa, eu quero pedir você para abrir a sua Bíblia, carta de Paulo aos Efésios, a igreja que estava lá em Éfeso, capítulo 6, versículo 18. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, falando
primariamente para os crentes que estavam em Éfeso e falando para nós que estamos aqui, século 21, quilômetro 32 da antiga Rio São Paulo. Diz assim o texto: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, a ênfase que eu quero dar aqui é essa palavra aqui: súplica, com toda oração e súplica no Espírito. Tá bom? Judas, ele vai dizer assim em Judas, versículo 20, vai dizer assim, ó, orando também no Espírito Santo. Então, para eu compreender melhor o que é isso, e eu também preciso ter uma compreensão disso, eu preciso entender que dentro do Novo Testamento, das páginas neotestamentárias, que é o Novo Testamento, existem algumas atividades diferentes, tá? Que podem ser feitas no Espírito Santo, tá bom? É possível simplesmente, aí a gente vai ler aqui, ó, estar em Espírito, que é diferente do Espírito Santo. Por exemplo, João capítulo 1, versículo, Apocalipse, melhor dizendo, capítulo 1, versículo 10, João fala assim: e eu, João, estava em espírito no dia do Senhor. Aqui João está falando que ele estava em êxtase. João, ele saiu dessa condição natural que nós estamos aqui agora, e ele foi elevado a uma situação completamente diferente desse plano aqui material. Então por isso que ele fala: eu estava em espírito. Similarmente, conforme o apóstolo Paulo falou: conheço um homem que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E esse mesmo homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o paraíso e ouviu coisas inefáveis que não é lícito dizer aos homens. Então, olha só, também ele estava numa situação de êxtase, da mesma forma que João estava aqui. Mas aqui ele está falando em espírito, ou seja, ele foi uma espécie de um arrebatamento em sentidos, tá? Os sentidos dele foram tomados ali para que ele pudesse ter toda aquela visão que ele teve na revelação do Apocalipse. Então, é também possível nos alegrarmos no Espírito Santo. Olha o que diz Lucas capítulo 10, versículo 21. Lucas, Evangelho segundo escreveu doutor Lucas, o único escritor grego. Olha o que ele diz, Lucas capítulo 10, versículo 21. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo. Ou seja, Lucas vai dizer que Jesus, ele se alegrou no Espírito Santo. Também é possível nós resolvermos ou decidirmos algo no Espírito Santo, tá? Vou dar aqui uma adiantada aqui para ver se eu consigo terminar essa parte aqui hoje. Também é possível nós termos acesso a Deus no Espírito Santo. Também é possível fazer a própria consciência testemunhar no Espírito Santo. Olha o que diz Romanos. Esse texto aqui eu quero ler contigo, muito interessante. Olha o que diz Romanos capítulo 9, versículo 1. Paulo diz assim: em Cristo digo a verdade e não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Ou seja, o que é isso aqui? Ele está fazendo a própria consciência dele testemunhar no Espírito Santo que ele estava dizendo a verdade. É possível também nós amarmos no Espírito Santo. Colossenses capítulo 1, versículo 8. Então essas expressões, irmãos, aparentemente, o que ela vai dizer para nós? Todas essas expressões aqui, elas vão dizer para nós que é possível sim, e elas dizem respeito a nós habitarmos conscientemente, de maneira consciente, na presença do próprio Espírito Santo. Quando eu falo de orar no Espírito, de decidir no Espírito, eu estou falando aqui de estar sob a orientação do Espírito.
Quando eu falo que eu sou guiado pelo Espírito, que eu sou cheio do Espírito, que eu tomo decisão baseada no Espírito, que eu vou para lá, que eu venho para cá no Espírito, isso significa dizer que eu sou orientado pelo Espírito Santo de Deus. Agora, o que eu não posso fazer é eu mesmo tomar a minha decisão e falar assim, ó, Deus mandou eu fazer isso. Certa vez eu conversei com um camarada, ele chegou para mim e falou assim, ó, Deus me proibiu de fazer isso. Aí a gente olha, não duvidando que o Senhor possa falar com as pessoas, e claro que pode e fala. A Bíblia Sagrada vai dizer que dá orientação do Espírito Santo de Deus, mas, contudo, tem muitas pessoas dizendo, Deus falou para eu fazer isso, quando na realidade não foi Deus quem falou para aquela pessoa fazer isso, ela própria tomou a decisão de fazer. Quando eu faço algo direcionado sob a orientação do Espírito Santo de Deus, significa dizermos que eu sou controlado pelo Espírito Santo de Deus. Quando eu sou controlado, estou de acordo com o Espírito Santo de Deus, quando Ele domina a minha vida, aí eu vou tomar as minhas decisões direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Então, isso é o quê? Isso é uma característica divina, de poder, do amor, da alegria, da verdade, da santidade, da justiça e da paz. Então, falando de tudo isso aí, pastor, trocando em miúdos, vamos dizer assim, o que seria então orar no Espírito Santo? Orar no Espírito Santo, então, é orar com plena consciência. Orar no Espírito Santo é eu, você, nós orarmos com plena consciência da presença de Deus em torno de nós, santificando a nós mesmos e também as nossas orações. Amém? Então, Deus possa continuar abençoando rica e abundantemente a sua vida. Algumas pessoas, quando terminam de pregar ou terminam de ensinar algumas coisas, falam assim, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor aos vossos corações. Bom, e antes, quem é que estava falando? Eu acredito verdadeiramente que o Espírito Santo de Deus, ele nos usa para que a gente possa transmitir a revelação, tá? Para outrem, a revelação. Nós, na realidade, somos iluminados para transmitir essa revelação que já está aqui, que é a Bíblia Sagrada, para outras pessoas. Amém? Então, que o Senhor possa continuar falando aos vossos corações. Façamos como o salmista no Salmo 1, quando ele diz o quê? Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então meditar é isso, é você ficar trazendo aquilo, traz, come, traz. Então, que você possa continuar meditando naquilo que fora falado hoje, através do texto que nós lemos. Deus possa continuar abençoando a sua vida rica e abundantemente. Quero que você curva a sua fronte, que estarei orando pela sua vida. Pai, muito obrigado mais uma vez. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua graça, obrigado porque um dia nós fomos alcançados pela tua mão poderosa, e por isso estamos aqui na tua presença, não porque em nós haja mérito algum, não há, Senhor, muito mais que autoajuda, nós precisamos da ajuda do alto, e através do teu Espírito Santo, Pai, a gente pode sentir que o Senhor tem ajudado a cada um de nós, inclusive nas nossas fraquezas, porque não sabemos sequer como orar. Mas, ó Deus, eu te peço no nome de Jesus, que essa palavra possa se cumprir em nós, que as nossas orações possam chegar diante do teu trono, através, Pai, de gemidos inexprimíveis. Senhor, perdoe as nossas faltas, os nossos pecados, continue abençoando as nossas vidas, nos alegrando na tua presença, nos livrando do homem sanguinário, do laço do passarinheiro, dos dardos inflamados do inimigo de nossas almas. Abençoe a cada lar aqui representado, Senhor.
Ó Deus, a cada lar que nesse momento me assiste, me ouve, que o Senhor possa continuar abençoando rica e abundantemente. Sê conosco, precisamos de Ti, porque somos frágeis e sem Ti nada nós podemos. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.